Se você estiver no estágio 4, você tem severa função renal. E se você estiver no estágio 5, muito severa. Significa que no estágio 4 e 5 o paciente tem que fazer hemodiálise. O rim não consegue mais funcionar. Então fica assim, ó. Esse é o nosso último slide. Fica assim. No estágio 1, eu tenho o que está em vermelho representa creatinina na urina. E o que está em azul representa creatinina no soro, no plasma. Perceba que no estágio 1 eu tenho muita creatinina na urina e pouca creatinina no plasma. E isso é o normal. Nenhum problema. No estágio 2, o que está acontecendo com a sua creatinina no soro? Ela está subindo. O que você está entendendo que está acontecendo aqui? Diminuição do filtrado glomerular. Significa que as suas células que filtrariam o seu sangue estão ficando enrijecidas. As células que filtram o sangue se chamam podócitos. Então, os podócitos estão morrendo. Na verdade, está ficando com membrana plasmática rígida. Beleza? No estágio 3A, perceba que você aumentou a quantidade de creatinina na urina, no soro, e começou a diminuir a quantidade de creatinina na urina, no estágio 3A. O que significa? Que os seus podócitos estão muito rígidos, a membrana plasmática deles. No 3B, acabou a creatinina na urina e aumentou muito a creatinina no soro. Você está com um problema renal grave. 4 e 5, perceba que você aumentou creatinina nos dois. Significa falência renal. Até o 3B é reversível? É reversível. Aqui também, embora a gente precisa falência renal, ainda dependendo do caso, ainda pode até ser reversível. Os nossos rins são bastante eficientes. Certo? Mas aqui no 4 e 5 você tem que fazer hemodiálise. O seu paciente entra em aparelho para filtrar o sangue porque o rim não consegue mais. Até o 3B consegue. Beleza? Então, quando eu falo podócito, você sabe o que eu estou falando? Não sabe o que eu estou falando. Mas a ideia é essa. Ó. Deixa eu pegar aqui. Chama podócitos. Oi, podócitos, cadê vocês? Não existe podócitos. 5 ou 6? 5. Não é. 6. Não é. 7. Não é. 8. Não existe. 8B. Não é. Isso. Você deve... Olha para essas células. Olha para isso. O que você está pensando aqui, ó? O professor de fisiologia deve estar mostrando assim para você. Você tem os néfrons. Lembra dos néfrons? Sim. Aí tem a cápsula de Bowman e os túbulos contorcidos, beleza? Na cápsula de Bowman, você tem as arteríolas. Chega a arteríola aferente e sai eferente. Beleza? Então imagine que o que está em verde são as arteríolas. E aí você vai ter um monte de células, que eu estou fazendo em azul aí para você. E esse monte de células serve para filtrar o sangue. Essas células estão representadas nessa coloração.
é meio verde, né? E os capilares tá lá dentro, que é o vermelhinho lá dentro. Então, isso aqui, ó, isso que eu estou circulando em amarelo, se chama podócitos. E eles servem para filtrar o seu sangue. O sangue que está onde? Lá dentro da cápsula de Bowman. Então, perceba, acho que você está conseguindo visualizar isso com detalhes. Isso é o citosol da célula. E percebe que vai ficando cada vez mais fininho essa membrana plasmática. A gente chama isso de pedicélios. Então, é o podócito liberando os pedicélios. E nessas gretinhas é que o plasma passa. Então, essas gretinhas é o que a gente chama de malha, para que exista o filtrado. Então, aqui do lado de fora, a gente teria o filtrado glomerular. Lá dentro estaria o plasma sanguíneo. Então, olha, o que passa aqui, ó, é só plasma. Imagina que esteja passando células vermelhas. Tipo, nossa, eu estou fazendo xixi de sangue. Significa que isso tudo foi destruído. Significa que a sua cápsula de Bowman foi destruída. Se você estiver urinando sangue, tipo, seu rim fudeu. É isso que significa. Quando essas células, a membrana plasmática delas, começa a ficar rígida, aí você tem dificuldade de filtrado. Então você diminui a quantidade de filtrado glomerular à medida que você enrijece as membranas plasmáticas dos podócitos. Então imagina, pessoas que são diabéticas. Você acha que essas pessoas têm os podócitos mais fluidos ou mais rígidos? Rígidos. Então tem problemas no filtrado glomerular. Aí você vai ter estágio 1, está enrijecendo essas membranas. Estágio 2, está ficando mais rígido. Estágio 3A, você fala, caralho, o rim está bem ruim. Estágio 3B, significa que essas células começaram a morrer. Estágio 4, morreu. Estágio 5, morreu tudo. Aí essas células que são os podócitos, que envolvem, né, as arteríolas que ficam dentro dos glomérulos, morreram. Aí não existe mais filtrado. Aí você vai ter creatinina no sangue e creatinina na urina. Não seleciona mais o que filtra. E se você lembrar... Aí não, pode ser 1 milhão de coisas, né? Porque pode ser bactéria que está aqui alojada, que atrapalha no filtrado, coloca um monte de bactériazinhas aqui, ó. Aí essas bactérias vão colonizando esses espaços e atrapalham o filtrado. Porque chega ao ponto da pessoa ficar Sangue, aí as bactérias estão destruindo esse conjunto de coisas. mas eu posso afirmar que... Aí eu estou pensando em infecção urinária no rim. Que pode ser uma infecção urinária na bexiga, pode ser na uretra, tem vários locais. Esse você não se recupera? Recupera. Graças a Seria a Deus. segunda pergunta, então, Pera, senão fudeu. Senão a pessoa morre. E se você lembra lá quando a gente estava discutindo gasometria? E eu falei para você que o nosso bicarbonato era reabsorvido aqui? Se você mata essas células, você deixa de acontecer isso. Deixa de reabsorver bicarbonato, etc. O pH fica todo descontrolado. Show de bola? O que a gente faz agora na semana que vem? Na semana que vem a gente vai pensar no ácido úrico. Ih, semana que vem a gente vai pescar, Marco. Ah não, semana que vem é na outra que eu falo, Não é? né? Semana que vem é feriado. Deus existe, Ele está no meio de nós. Agora o que eu vou fazer com vocês é a Feedback. feedback da prova.